Bom dia, pessoal, tudo bem? Então eu quero dar as orientações da aula de hoje e a gente inicia com geografia. Eu mando o gabarito das questões relacionadas à hidrografia da semana passada e hoje a gente segue com aquele texto que eu já havia mencionado para vocês, que ele é longo, que a gente fracionou ele para melhor entendimento, certo? Todos os aspectos relacionados, então, a questões geográficas do nosso estado, relacionados ao relevo, aos recursos minerais, a própria hidrografia, a vegetação, o clima e o tempo, fazem parte do que a gente tem hoje dos nossos recursos e de como é geograficamente falando o Rio Grande do Sul. Hoje eu inicio com vocês falando um pouquinho sobre o clima e o tempo. E se vocês já acessaram a plataforma, vocês vão ver que eu peço que vocês assistam esse vídeo para compreender um pouquinho sobre o que a gente vai falando no decorrer do texto que eu mandei para vocês. Antes de mais nada, eu acho que isso não é uma novidade para vocês e de repente vocês já ouviram alguma expressão de que o nosso tempo, o nosso clima, ele varia e ele oscila muito, ele tem muitas mudanças num dia só. Nós brincamos que principalmente em Caxias, né, é uma região que a gente tem todas as estações num dia só. Às vezes a gente acorda com ela frio, aí tu sai cheio de roupa, daqui a pouco vai passando um pouquinho das horas, tu já começa a tirar casaco, aí já vai para 30 graus, assim, 25, 30 graus, e à noite começa a esfriar novamente. Essa oscilação de temperatura é característico do nosso clima, que é o clima subtropical. Por que ele tem essa variação? Porque a gente está localizado bem no meio, eu mando um mapa para vocês entenderem. A gente está entre a zona tropical e a zona polar. Então, por isso que existe essa oscilação. A gente está, pela localização geográfica também. A gente não está no ponto mais... A incidência solar, ela não vem diretamente para o Rio Grande do Sul, como nas regiões mais ao centro do Brasil. A gente pega uma região mais ao sul, então tem toda a massa de ar polar que vem dos oceanos, né, que fazem com que o clima fique mais gelado, fique mais frio, tem esse clima mais friozinho do que em outras regiões. E não somente no nosso estado, na nossa cidade a gente já tem variações de temperatura significativas. Por exemplo, eu sempre costumo comparar Porto Alegre, porque Porto Alegre é a capital e Porto Alegre está abaixo da gente. A gente aqui em Caxias, a gente tem um clima mais frio pela questão da nossa posição geográfica, nós estamos acima, né? Nós estamos num morro. E ao contrário de Porto Alegre, que Porto Alegre é difícil. Porto Alegre, quando a gente entra na cidade, ali na região metropolitana, nas regiões que se aproximam de Porto Alegre, nós temos uma temperatura que a gente já sente um bafo. Ao contrário daqui, que todo mundo que vem pra cá, que não mora aqui, que mora em regiões mais quentes, a gente sente mais frio, né? Então as pessoas se agasalham. Aqui para nós frio mesmo é 0 grau, mas em São Paulo, por exemplo, frio para eles já é 15 graus, já é frio. Então vocês entendem essa oscilação? Isso explica muito a nossa localização geográfica, aonde a gente está posicionado, a incidência do sol. O sol, pessoal, a radiação direta que ele tem é na linha do Equador, que é bem a linha que divide a Terra no meio. Então, os países, os estados, porque até pega uma parte do Brasil que tem essa direção exata ali, com certeza são mais quentes, são quentes, ao contrário da gente. Então, a nossa região, vocês vão ver lá na plataforma, é a subtropical. A gente tá no meio termo entre uma zona tropical, que é extremamente quente, e uma zona polar, que é extremamente fria. E aí as características da zona tropical são essas que eu mencionei anteriormente, da questão ou o calor é muito excessivo, ou o frio é muito excessivo. Não existe um meio termo, né? A gente tem os verões muito quentes e os invernos muito frios.
Mas lá na plataforma eu peço que vocês assistam o vídeo, porque eu gostaria de comentar uma charge que saiu em 2010, onde teve uma onda de calor muito grande e que se usou a metáfora, né, de que a gente não tem como controlar a temperatura, que a gente deveria ter um controle remoto para controlar essa temperatura. Então eu peço a atenção de vocês que eu vou ler para vocês que saiu uma tirinha na 0 hora no dia 8 de fevereiro de 2010, onde deu essa onda de calor, que dizia assim: o tempo. Em mais um dia infernal, a combinação de alta temperatura e umidade fez os termômetros sacrificarem os gaúchos com marcas que rondaram os 40 graus centígrados. Em Porto Alegre, a temperatura na madrugada foi a maior em 100 anos de observação, e o sufoco ao longo do dia, além de alterar o comportamento das pessoas, chamou a atenção dos sites internacionais especializados em meteorologia, tá? Então foi uma onda de calor que subiu lá em cima o termômetro e que foi um calor excessivo que ninguém estava esperando tanto calor. Aí a outra que eu queria falar é uma chargezinha que diz assim: a moça, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É essa amarela aqui, ó. Essa aqui. Eu vou ler pra vocês, tá? Ela tá com um controle na mão tentando controlar o calor. E aí ela diz assim, ó: querido, o controle remoto não está funcionando. Por quê? Porque a gente não tem o controle da temperatura. É uma temperatura atípica. A temperatura no Rio Grande do Sul, ela é atípica, ela é improvável. A gente nunca sabe como que a gente vai acordar e como é que a gente vai dormir com a temperatura. Então, ela faz uma brincadeira dizendo que ela não consegue controlar. E a outra charge bem interessante que mostra, que eu vou mostrar para vocês também, que é a de baixo, onde o clima tá louco. Olha só o que tá acontecendo aqui. O pessoal tá colocando lixo nos rios, e aí eu volto naquela questão que eu canso de falar, mas eu repito sempre, que as nossas atitudes refletem diretamente na questão do meio ambiente. Nós sofremos as consequências dos nossos atos, certo? Então aí vem toda uma explicação no texto sobre o conceito de clima e o conceito de tempo, tá? Que fecha um pouquinho com as coisas que eu já falei, e eu quero que vocês compreendam, e depois na plataforma, na vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas que vocês compreendam que o nosso clima, ele tem essa variação pela localização que ele se encontra. Então, por isso que o nosso clima, a gente tem 5 tipos de climas, que é o equatorial, que é onde pega a maior incidência de calor, que é próximo à linha do Equador, o tropical, que é um pouquinho mais abaixo, já mostro o mapa para vocês, o subtropical, que é onde a gente tá, e o tropical de altitude e o semiárido. Aqui, ó, aqui no mapa vocês podem perceber que as regiões mais escuras, das cores mais escuras, são as regiões onde tem maior incidência solar. Nós estamos aqui, ó, então nós estamos no meio termo. O que é esse meio termo? Tem verões muito quentes e invernos muito frios. Eu mando na plataforma também um globinho explicando para vocês as zonas climáticas da Terra, que quando eu falei que nós estamos no meio, vou mostrar aqui também. Significa isso aqui, ó. A gente tem o planeta Terra aqui e ele é dividido em três zonas. Em 3 zonas climáticas, que seria a zona tropical, que é a que pega maior incidência solar, que é onde os raios de sol eles vêm com mais força. A zona temperada a norte e a sul, nós estamos na sul. E as zonas polares, ó, das de cima. Então, entendam que quando eu falei que a gente está no meio, nós estamos aqui, ó, entre uma zona muito quente, que podem vir massas de ar quente, assim como massas de ar frias, que é por isso que a gente tem essa oscilação na temperatura, certo? Eu quero ler também um textinho para vocês que fala sobre as características no inverno do estado, que diz assim: o sul. É no inverno que entendemos por completo o sul. O inverno nos pertence. Podemos abrir mão de tudo, do alimento, do corpo e até do espírito, mas que não nos tirem o inverno, que vem com a regularidade das obediências
das obedientes estações. Ou seja, o inverno vem e vem com tudo, né? A gente passa frio. Já a gente sente frio. Já em maio, há o prenúncio das primeiras manhãs de geada. Em julho, cerramos os dentes e nossos membros entorpecidos sabem que o inverno existe para justificar as cozinhas e o calor dos fogões. É o regresso a uma era primordial, não registrada nos livros, mas que habita a nossa alma. E aí que eu quero chegar para conversar com vocês. Essa característica que esse textinho ele fala, ele traz exatamente as características do Rio Grande do Sul, que sim, são marcados pelo inverno. Se a gente for comparar, e eu quero trabalhar muito isso com vocês, a questão da estrutura geográfica do nosso estado, ele se assemelha muito a regiões da Europa, onde aquele clima chuvoso, aquela cerração, aquela neblina, e é o que atrai muita gente para cá. Porque, como eu falei, nem todo lugar é assim, nem todo lugar tem esse frio extremo, só viajando para outros países, né? Então isso, o inverno do sul, ele chama muito a atenção por essa característica desse estilo forte, né? Ele é muito intenso ele é muito intenso nessa questão de frio. Me fugiu a palavra. E isso nos representa muito não só no clima, mas também na questão da comida, né? Que daí juntam os fogões a lenha. Porto Alegre é difícil a gente ver um fogão a lenha, né? Mas aqui na Serra a gente vê muito isso. As comilanças. E aqui no Sul tem muita comida boa que apetece, que esquenta, que aquece. O próprio vinho, né? Para os adultos, no caso. As maiores vinícolas também são concentradas aqui. Então, tudo favorece até mesmo o turismo e até mesmo a caracterização do nosso estado com tudo isso que eu mencionei. Nós somos vistos pelo inverno. Então, Gramado, Canela são locais onde a população é atraída, populações de todos os estados do país vêm para cá na busca desse frio, né? Dessa vivência diferente que o inverno proporciona, certo? Então, basicamente o que eu queria falar com vocês era isso. A gente conversa melhor depois. E qualquer coisa sabem que eu tô aqui. Um beijo.